Ronaldo de volta para o United em 2021, Sérgio Ramos perde 2 pênaltis e a CBF estragando o Campeonato Brasileiro com convocações necessárias. Além de novos casos de Covid nos times da Série A, e mais algumas coisas. Porque esse é o Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo, então bora pro vídeo. Vamos começar falando de ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Esse foi provavelmente o motivo que você clicou no vídeo, então vamos direto ao assunto. O Manchester United quer repatriar o CR7 ainda em 2021 e esse seria o grande projeto dos Red Devils para o ano que vem. Bem, pelo menos é o que diz o jornalista da ESPN inglesa, Christian Martin. De acordo com ele, as propostas de contrato com o jogador já estão na mesa e assim, se fossem acertadas, começariam as negociações com a velha senhora. Caso verdade, realmente o problema seria só com o jogador, A Juventus se esforça para ajustar seus cofres nesse período de pós-pandemia e está com um futuro muito incerto. A saída de alguém com salário tão alto e a injeção de grana que isso causaria seria de bom grado para a saúde financeira do clube. O português chegou na Itália não faz muito tempo, ganhou títulos nacionais e se destacou um pouco e pode estar de saída. Mas assim, deixando a objetividade de lado, é difícil imaginar o Cristiano Ronaldo deixando o clube sem ao menos chegar perto da Champions League, Meio que seria um grande fracasso na sua carreira. Todo mundo sabe que a besta enjaulada não aceita isso de derrota muito bem. Agora, pensando caso isso ocorra, seria bem interessante ver o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo repetindo a dupla da seleção portuguesa em gramados ingleses. Seria também um fôlego a mais para o United, que anda sofrendo bastante com a competição nacional. Agora, chega a ser engraçado, mas estamos falando do futuro de um cara de 35 anos, enquanto a maioria da cidade começa a pensar na aposentadoria, Mascherano, com 36 anos de idade, fez exatamente isso nesse fim de semana. Anunciou que pendurou chuteiras depois da derrota dos Estudiantes no campeonato argentino. Mascherano, que iniciou sua carreira graças ao louco Bielsa em 2003, foi amado no River Plate, fez história no Corinthians e depois no West Ham e Liverpool e encontrou no Barcelona sua posição ideal, a de zagueiro moderno. O motivo, na verdade, foi que ele não conseguia competir com Xavi, Iniesta e Busquets, Mas como ele sabia jogar com a bola no pé, foi um dos diferenciais daquele timaço do Barcelona, que conquistou tudo tanto tempo, ao lado de Messi e companhia. Eu acho que ele merecia ser citado aqui nesse giro de segunda, Falando de Europa um pouco mais, a Nations League está pegando fogo nesse fim de semana e tivemos algumas surpresas e algumas nem tão surpresas assim. A derrota da Inglaterra e a eliminação da competição, isso é meio que todo mundo esperava? Ou não? A seleção inglesa é aquele time que todo mundo fica impressionado com os grandes nomes, tinha tudo para ser um dos melhores do mundo, mas simplesmente não rende. A derrota de 2-0 para a Bélgica sacramentou a situação dos ingleses. E aqui eu deixo uma pergunta. Quem que ainda acredita na Inglaterra, Porque todo ano é assim. Nos anos 2000 os caras tinham Scholes, Beckham, Lampard, Gerrard e não ganharam nada. Aliás, nem chegaram longe, Hoje tem Alexander-Arnold, apesar de estar machucado. Tem também Jadon Sancho, Harry Kane, Henderson e não consegue ganhar a Dinamarca. Então, escreve aí embaixo o que você acha que acontece com esse elenco, Será que são jogadores superestimados ou a seleção tá amaldiçoada mesmo? Então escreve aqui na caixa de comentários pra gente. Olha, eu pessoalmente não acredito mais quando falo da Inglaterra, eu já sei que é cavalo paraguaio. Já dá pra chamar de cavalo inglês, O grande jogo do fim de semana, no entanto, foi França e Portugal, Vimos a França garantir sua classificação e eliminar os portugueses da competição. O CR7 bem que tentou, mas Lloris estava inspirado, então o gol não saiu. Não que a França tenha feito um grande jogo, mas foi o suficiente para conseguir o resultado. E finalmente o mais impressionante da rodada foi o empate Espanha e Suíça. Não pelo resultado final, mas pela partida em si. Sérgio Ramos perdeu 2 pênaltis durante o jogo e agora os espanhóis precisam vencer a Alemanha para garantir seu lugar ao sol na competição. Cara, acho que ninguém esperava isso do Sérgio Ramos, Bem, já que estamos falando de parada internacional, vamos falar de seleção brasileira e o prazer que a CBF tem em cagar na cabeça dos clubes brazucas. Cara, pensa que estamos falando da principal competição nacional. Vamos focar só no G4 do Brasileirão para vocês terem uma ideia do quão absurdo é, Só no G4. Pedro foi convocado, o que já seria um problema para o Flamengo, já que o atacante está numa fase bem melhor que a do Gabigol, E o time está precisando de resultado para se manter na briga na parte de cima da tabela. O cara é convocado e se lesiona durante o período com o amarelinho. Até aí ok, não vamos pôr a culpa na CBF. Aí pro lugar dele, eles chamam o Thiago Galhardo,
titular absoluto do Internacional e artilheiro. E estamos falando do segundo lugar da competição, né? Lutando para não perder rendimento depois da saída de Kudê. Olha, o Thiago Galhardo dificilmente vai ser utilizado pelo Tite. Ele vai ser o terceiro reserva da seleção. Eu até gostaria de ver ele jogando, mas pensa comigo, se o Tite convocou Jesus, Firmino e Richarlison como primeiras opções, não faz sentido o Galhardo ser titular, né? Depois da convocação, o Galhardo chorou de emoção e os torcedores do Inter de tristeza. Finalmente, Alex Telles é cortado também da Canarinho, dessa vez por um teste de Covid-19. Alex Telles, que mesmo sendo reserva oficial da seleção, provavelmente não ia jogar. A CBF e o Tite convocam Guilherme Arana, lateral esquerdo titular do Galo, primeiro colocado do Brasileirão. Isso influencia diretamente no rendimento das equipes. Não que eu acho que o Brasil não deva convocar os melhores jogadores, ou nem que eu acho que o jogador merece ou não ser convocado, né? Mas o Arana provavelmente não vai ser nem utilizado nesse jogo. Você desfalca um time pra nada, literalmente pra nada. A CBF precisa começar a assumir as próprias responsabilidades, porque isso só acontece por causa do calendário esdrúxulo que acompanha o futebol brasileiro já há um bom tempo. O único país que não respeita a data FIFA e ainda empilha 3 ou 4 jogos em uma semana, como aconteceu com o Flamengo, né, recentemente. Então, se pretende que seu campeonato nacional seja valorizado e você quer que a seleção seja valorizada, que a torcida volte a ter respeito pela amarelinha, você precisa respeitar os times que formam a estrutura do seu futebol nacional. Não é porque a maioria dos craques estão jogando na Europa que você pode pisar em todo mundo no Brasil, né? O time é o que gira o coração do brasileiro. A CBF esse fim de semana deu mais uma clara demonstração de que, como instituição, ela está falida. Não merece nem apoio e nem o respeito, e que, na visão dela própria, o Campeonato Brasileiro não tem valor. Bem, isso tudo girando ainda em torno de novos casos de Covid no cenário nacional, né? O Palmeiras, que já tinha desfalques pelos jogos das eliminatórias, agora tem uma série de positivos de Covid-19 e deve continuar com mais da metade do time titular alterado. Santos, que além dos 11 jogadores, não puderam contar com o treinador Cuca no último jogo, e o Coxa, que já soma 7 infectados. Na Série A, são mais de 40 jogadores afastados pela doença, o que gera um alerta para os protocolos de segurança. Na Europa, a segunda onda da doença já ganha força, e a chance desse momento chegando no Brasil pode crescer. Bem, esse foi o Giro de Segunda, e se você curtiu já deixa o like, não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal, e para você ver vídeos anteriores é só clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção, até a próxima.